Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como montar a estrutura carport biposte da Solos, uma estrutura robusta, design avançado, projetada para atender às mais rigorosas exigências do mercado. Vem para Solos! O carport da Solos pode ser replicado em módulos. Nós temos aqui 2 módulos com 30 painéis. Excelente escolha! O carport biposte da Solos tem uma característica interessante. Nós temos essa base de concreto e o carport é montado sobre a base. Isso facilita o escoamento de líquidos e também, em caso de algum acidente, você consegue fazer a substituição de apenas essa peça ou apenas a coluna, independentes. Possui estrutura em V, o que permite melhor manobrabilidade para o seu veículo. Melhor abertura de portas para veículos de pequeno, médio e grande porte. O nosso carport biposte, ele é uma estrutura reforçada, com mão francesa na lateral e também mãos francesas internas, o que garantem melhor estabilidade para o seu carport. Com apenas 3 chaves, você consegue montar toda a estrutura carport. Uma chave para montar os parabolts e outras 2 chaves para montar a estrutura. Agora que vocês já conhecem a estrutura carport da Solos, eu vou mostrar para vocês como se monta essa estrutura. Carport biposte da Solos. Excelente escolha para você! O primeiro passo para a instalação do carport é a escolha do terreno. Escolhemos um terreno plano, nivelado, mas ele pode ser instalado em qualquer tipo de terreno, desde que satisfeitas as condições de projeto. Esses são os materiais necessários e as ferramentas para que possamos fazer a marcação do canteiro de obras e assim iniciarmos a fundação para a instalação desse nosso carport. Essa é a etapa de fabricação dos gabaritos, para fazermos a fundação, as sapatas. As dimensões desses gabaritos vocês encontrarão no site e no projeto executivo. Durante a alocação da fundação, temos que garantir o alinhamento e o esquadrejamento de todos os centros das sapatas, para que você consiga garantir as dimensões que estão no desenho. Apresento a vocês a fundação do nosso carport. Veja como ficou bonito, alinhado, esquadrejado. Lindo, né? Nessa etapa de implantação da fundação, é necessário seguir rigorosamente o projeto executivo fornecido pela Solos e, caso seja necessário, fazer um ensaio para avaliar as condições do solo. É o chamado ensaio SPT. Depois da fundação alinhada e esquadrejada, a próxima etapa é fazer a escavação. A próxima etapa é a colocação da ferragem na fundação. Essa é a etapa de preparação do concreto. Ele pode ser usinado ou na base de 3x1, padrão. Com as furações prontas, iniciaremos a concretagem das bases. As ferragens devem estar prontas, bem alinhadas e niveladas, para que elas possam garantir a resistência estrutural da fundação. O concreto pode ser usinado ou pode ser manual, sempre respeitando as condições de projeto. Essas são as ferramentas e os EPIs. Esses são os materiais necessários para se montar o carport. Nós vamos montar um carport biposte
com 30 painéis. Eu vou mostrar para vocês como fazer a montagem do pilar. Nós temos dois pilares na biposte, um é o pilar maior, o outro é o pilar menor. Esse que eu vou mostrar inicialmente é o pilar maior. A montagem de ambos é igual, tá? Só mudam alguns componentes. Então vocês têm aqui o pé, esse pé ele tem um ângulo de 75 graus, você tem os dois pilares, são 18 parafusos e 18 porcas para serem montados. Você tem aqui uma chapa intermediária e você tem uma chapa de regulagem que fica na parte superior. Eu vou efetuar a montagem para vocês verem como é feita essa montagem. É importante vocês observarem alguns detalhes. Na montagem, essa face aqui, vocês vão deixar paralelas com essa face aqui. Se inverter, a montagem vai dar errado. Então, essas duas faces ficam paralelas na montagem. E essa mão francesa, pilar maior tripla, ela é acoplada aqui. É importante que vocês observem a indicação das setas. Vai ficar uma contra a outra. Esse é o jeito correto de montagem do pilar maior e do pilar menor. Durante a montagem dos pilares, é interessante vocês observarem um detalhe. O posicionamento dos parafusos, se vocês colocarem todos eles com a entrada do mesmo lado, você vai dar um acabamento mais bonito para a montagem do pilar. Um outro detalhe importante é vocês deixarem os parafusos todos afrouxados, não apertar os parafusos. Isso vai facilitar as montagens posteriores. O aperto é feito no final da montagem. Nós vamos proceder aqui com a montagem do pilar menor. Fizemos a montagem do pilar maior. Agora o pilar menor ele segue a mesma sequência de montagem do pilar maior. O que muda é esse item aqui. Essa chapa é a chapa de regulagem do pilar menor. É o único item que muda. Os demais itens, e é lógico, o perfil ele é menor também. Mas os componentes, eles são praticamente os mesmos. Nós vamos seguir agora com a montagem do pilar menor.
Continuando a montagem, nós posicionamos a tesoura dessa forma, olhando que a orientação da furação está voltada para o pilar menor. Ela é posicionada de forma que os furos coincidam. E sobre ela, nós colocamos a outra tesoura. Observe que as furações casam. Pessoal, essa é a finalização da primeira etapa de montagem, a montagem da tesoura. Notem que os parafusos estão sempre seguindo a mesma orientação de montagem. Isso dá ao carport um aspecto visual bonito. Todos os parafusos na mesma posição. E chegamos na etapa de montagem das orelhas. Elas têm uma orientação. Nós temos aqui o pilar menor e em razão do pilar menor, nós vamos montar duas orelhas nessa posição. Elas deverão ficar afrouxadas para que quando você for montar as terças, você tenha maior mobilidade. As demais orelhas ficarão orientadas em posição oposta a essa aqui. A partir da terceira orelha, ela muda a posição, ela fica invertida. São mais 4 orelhas montadas nessa posição. Muita atenção nessa hora para não inverter a posição de montagem das orelhas, tá? E assim finalizamos a montagem das orelhas. Finalizada a primeira etapa de montagem, nós vamos levantar a estrutura e colocá-la sobre as bases. Depois de posicionar a estrutura sobre as bases, você faz o alinhamento dessa estrutura, do entrecentro. As dimensões estão descritas no desenho. Nessa etapa, nós puxamos o alinhamento, colocamos a estrutura para a aplicação do parabolt. Eu recomendo que vocês apliquem o parabolt em um ponto da estrutura para que você possa ter mobilidade para fazer o alinhamento, caso seja necessário. Depois de montada a estrutura, vocês observem a dimensão de 5,5 metros, que é a dimensão padrão deste projeto. Ela pode variar, basta você consultar o seu projeto. A próxima etapa é a de montagem das terças. Vou mostrar para vocês como se faz. É importante vocês deixarem os parafusos da estrutura afrouxados. A estrutura já está presa no chão. Não há perigo de cair. Deixa afrouxado para finalizar a montagem. Reaperta no final da montagem. Vamos fazer a montagem na sequência para vocês verem como é. O resto é só repetir da mesma maneira. Vamos lá?
vou mostrar para vocês como faz a montagem do distanciador de terças. Essa é a peça, o distanciador de terças. Ele é usado para manter as terças separadas e na posição de trabalho. A montagem é simples. Você posiciona a terça desse jeito, a orelha é colocada nessa posição, o parafuso dessa forma, coloca-se a porca, mantendo sempre ela frouxa, né? Não aperta. Deixa para apertar na hora de montagem. Posiciona a outra de forma idêntica. Só isso. Vou mostrar para vocês depois como montar isso entre as terças. Essas duas peças são a contra-chapa orelha e o distanciador de terças. Elas são montadas nas pontas, nas extremidades, somente nas extremidades. Então todas as extremidades vão conter essas duas peças aí. Vocês podem verificar que tem um par para cada extremidade. Vou mostrar para vocês como fazer a montagem da contra-chapa orelha e do prolongador de terça. Primeiro remova os dois parafusos que já estão no local. Coloque a contra-chapa orelha, posicione os dois parafusos e as porcas, todos sem apertar. Em seguida você posiciona o prolongador de terça dessa forma, abraçando a contra-chapa e coloca os parafusos. Dessa forma concluímos a montagem da contra-chapa orelha e do prolongador de terças. Os demais são repetidos. Eles ficam sempre nas extremidades. Vamos ver agora como montar as mãos francesas. Elas estão marcadas, tá? DE, que é a dianteira esquerda. Essa referência é você olhando de frente para a estrutura, da parte mais baixa. A frente para nós é considerada a parte mais baixa. Então você tem lá dianteira esquerda, você tem dianteira direita, traseira esquerda, traseira direita. Todas as mãos francesas estão gravadas. Esse é o prolongador de terças. Vou mostrar para vocês como posicionar o prolongador no local. Ele fica entre as terças. A função dele é manter as terças na posição de trabalho, para que elas não se dobrem. O carport da Solos foi pensado para carros de pequeno e grande porte. Vocês podem observar que a porta abre dos dois lados perfeitamente, com espaço, com folga, facilitando o acesso. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer o aperto dos parabolts. Vocês vão usar um torquímetro para que todos os quatro ou todos os parabolts fiquem com o mesmo aperto. Esse torquímetro você regula ele para 125 Nm ou 12 kgfm vezes metro e meio. Posiciona o torquímetro no parabolt e aperta até ouvir o estalo. Nesse ponto,
o parafuso já está com um aperto regulado para 125 Nm. É só repetir em todos eles. Nós estamos na etapa final da montagem do nosso carport, que é a colocação dos painéis. Nós aconselhamos vocês colocarem esse clamper, o clamper Jacaré. É um produto da Solos, patenteado, certificado. Essa é a maneira correta de se posicionar o clamper Jacaré no painel, a 45 graus. O torque ideal para aperto é de 1 kgfm. Você pode apertar com uma ferramenta, um torquímetro ou uma parafusadeira.